Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso simulado 22, ou seja, são aquelas 10 questões de informática que a gente faz todo dia aí, coloco na parte da manhã para vocês do nosso grupo do WhatsApp e agora à noite eu trago a correção, certo? São questões baseadas nas principais bancas aí, Vunesp, CESP, Sesgran-Rio, a gente tem da Quadrix, a gente vai ter da FGV, da FCC, tá bom? São todas questões baseadas aí, então, questões inéditas para você que está se preparando para o TJSP, para o Banco do Brasil, para o TRF3, para o TSE unificado, tá bom? Fica comigo que você vai aprender bastante coisa sobre informática. Quer fazer simulado? Pausa o vídeo, o link para você preencher está na descrição aqui embaixo, então você clica lá, faz ele e depois volta aqui na correção. Quer fazer parte dos grupos do Telegram e do WhatsApp para receber ele antecipadamente, receber os outros materiais, tirar dúvidas comigo e com os outros alunos? Os links também estão na descrição do vídeo. É só você clicar lá, tanto no do WhatsApp ou do Telegram, e você já faz parte, beleza? Vamos para a nossa correção aí então. Primeira questão, o que é o HTTP? Alternativa A, é um servidor de hosting usado para hospedar sites? Não, né? Aí é um servidor normal de sites, né? Um servidor de hospedagem, certo? B, uma ferramenta usada para pesquisar na internet? Aí seria o Google, né? O Bing, algum dos pesquisadores aí que a gente tem. C, uma string de texto que identifica de maneira exclusiva um documento ou recurso na web? Aí ele está falando de URL, né? URL, Uniform Resource Locator, localizador único de recursos na internet, tá bom? D, um protocolo de transferência de hipertexto usado na web? Fechou. Protocolo de transferência de hipertexto, é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. O que ele faz? Me permite a transferência de hipertexto, ou seja, transferência de páginas da internet. Assim permite, então, a navegação em páginas da web, beleza? E E, um protocolo de transferência de arquivos usado para baixar conteúdo da web. Aí seria o FTP, File Transfer Protocol, certo? Então a alternativa correta aí dá 1, alternativa D, HTTP, protocolo de transferência de hipertexto usado na web para fazer a navegação em páginas. Transferência de hipertexto é transferência de páginas. Transferência de páginas para o nosso computador é a mesma coisa que navegação. Próxima questão aí, ó. O utilitário consolida os fragmentos em um local na unidade de disco. Como resultado, o Windows acessa os arquivos com mais rapidez e os novos arquivos têm menos chance de serem fragmentados. Marque a alternativa correta que corresponde ao contexto acima. Aqui ele está falando de consolidar fragmentos em um único local e depois ter menos chances desses arquivos ficarem fragmentados. O que é isso? É o compactador de arquivos? Compactador de arquivos é transformar o arquivo em um tamanho menor, não é transformar os fragmentos em um único arquivo contínuo. Quem transforma os fragmentos de arquivos em arquivos contínuos é o meu desfragmentador de disco, tá? Por quê? O que ele faz? Quando ele faz isso, né, que é a alternativa B, quando ele fragmenta, né, os arquivos, quando eu estou copiando os arquivos aí, fazendo manipulação, pode ser que durante a instalação, durante a desinstalação de um programa, ele fique ocupando espaços de blocos vazios, né? Porque como que um HD, como que um SSD faz aí a parte de armazenamento? Ele vai tentar fazer os arquivos serem armazenados de maneira contínua, para ele ler mais rápido. Por que é mais fácil eu montar um quebra-cabeça ou pegar uma imagem já pronta e visualizar, né? É uma imagem pronta e visualizada do que eu ficar montando pecinha por pecinha para saber o que é aquela imagem, ou seja, pecinha por pecinha do quebra-cabeça é a mesma coisa que os fragmentos de um arquivo, né? De um programa aí. Por que o computador faz isso? Então ele tenta gravar os programas de maneira contínua, só que chega uma hora que esses espaços contínuos estão totalmente ocupados. E a gente não só coloca arquivos no computador, a gente também retira. Ou seja, a gente vai retirando, vai fazendo aquele buraquinho de queijo suíço, né? Vai deixando os espaços aí no meu HD livres. Só que esses espaços não ficam contínuos, tá? Então o que daí quando eu vou copiar um arquivo, um novo arquivo, e só tem espaço ali que está fragmentado, ele vai jogando ó, um pedaço do arquivo aqui, só que esse pedaço que tinha sobrando não é suficiente para aquele arquivo. Então vou ter que fragmentar, fazer uma parte 2 do arquivo aqui. Ah, ainda não é suficiente. Parte 3 do arquivo num outro fragmento, tá? Então, ó, fragmentar, desfragmentar é pegar esses arquivos aí que estão todos fragmentados e transportar eles todos para um local para que esse arquivo fique de maneira contínua, tá? Então é isso que o desfragmentador de disco faz, beleza? Então a alternativa correta aí é a alternativa B. Esse desfragmentador de disco, agora no Windows 10, no Windows 11, ele já é automático, tá? Tanto que para SSD, para HD.
E então o nosso computador já fica armazenando esses arquivos, ele faz de tempos em tempos essa desfragmentação. Ele já é programado para fazer isso. Agora, no Windows 7, Windows XP, a gente tinha bastante esse problema aí. E quando a gente fazia esse desfragmentador, realmente o acesso ficava mais rápido, né? Porque, como eu falei para vocês, é mais fácil para o computador ler um arquivo inteiro ou ler pedaços para daí montar. É ler um arquivo inteiro de uma só vez, beleza? Ser gerenciador de arquivos, não, né? É o gerenciamento de arquivos, não tem nada a ver com consolidar fragmentos. Editor de registro, aí os registros de programas que eu tenho no Windows, e o ScanDisk, é uma ferramenta de disco que busca por erros, tá? Não busca por fragmentos de arquivo aí. Então a única alternativa correta, a alternativa B, desse fragmentador de disco. Questão número 3 é, ó, considere um pendrive, que está no drive E, que contém as pastas X340 e X910. A pasta X340 contém a pasta X980, que por sua vez contém a pasta X453. Nessa última, está gravado o arquivo xpto.docx em cópia única. Considere ainda as seguintes movimentações. A pasta X453 é copiada e colada na pasta X910. E a pasta X910 é movida, arrastada pelo mouse, para a pasta E:/X340/X980/X453. Depois dessas operações, o arquivo xpto.docx pode ser encontrado. Aqui fiquei parecendo a Nazaré Tedesco fazendo as continhas lá, né, a figurinha dela. O que está acontecendo aqui? Para a gente não ficar perdido, a gente tem que colocar partes por partes e devagar aqui com ela, tá bom? Então, a primeira parte, eu tenho que identificar como que está essa estrutura de arquivos, tá? E aonde que está esse arquivo XPTO e aonde que estão essas pastas aí, beleza? Então, eu já deixei aqui anotadinho para vocês, ó. Então, tá lá, ó. E, né, deixa eu pegar aqui para vocês o apontador. E:/X340/X980/X453 xpto.docx. Aqui é o meu arquivo. E ele tem uma outra pasta que é a X910, que ele fala ali, tá bom? Então, as pastas X340 aqui, X910. Aí dentro da X910 eu tenho a X980, né? A X453, que tá aqui. E dentro da X453 está o xpto.docx. Fechou, não faltou nada, né? Beleza. Aí o que ele fez, ó? A pasta X453 é copiada e colada na X910. Então, ó, daí ficou assim, ó, né? Ele pegou lá, aqui continuou como é copiada, né? Continua a mesma coisa aqui então, no primeiro momento. E aí aqui dentro da X910, ele copiou a X453. Só que a X453, ela tem um arquivo xpto.docx dentro dela. Então, eu tenho que copiar todo o conteúdo quando eu copio a pasta, tá bom? E depois a pasta X910, ou seja, essa pasta aqui é movida. Ele arrastou aqui para dentro da X453, tá? Então, daí o que ele fez, ó? Ficou assim, ó, X340/X980/X453, XPTO, tá aqui dentro. E dentro aqui da 453, criou uma nova pasta, né? A X910, ele moveu, né, aquela pasta que estava ali em cima, aqui para dentro da 453. Então, da 453, eu vou ter, além do arquivo, a pasta X910, uma outra pasta X453 e o arquivo xpto.docx, beleza? Então, a alternativa correta aí. Alternativa A, na pasta X340, X980, X453 somente? Não, a gente viu que ele ficou nos dois, né? Tem dois arquivos lá. Então, eu quero falar somente não, tá? Então, aqui também não é, né? Que é somente uma pasta. Na pasta, não. Nas pastas, ó, beleza. Então, ficamos entre a D e a E. Nas pastas X340, X980 e X453, beleza, né? Essa primeira aqui tá ok. E X340, fechou. X980, beleza. X453, X910. Faltou o quê? A pasta 453, que estava dentro da 910 aqui. Que é o que fala a alternativa E, né? Olha lá, está nas pastas E, X340, X980/X453 e também na pasta E:/X340, X980, X453, X910, X453, tá? Então o arquivo está aqui e o arquivo está aqui, beleza? A alternativa correta, então, a alternativa E. Aqui, ó, tem que ir, vai escrevendo partes por partes quando tem manipulação, quando tem mais de um arquivo aí que ele fala, né? Tem um arquivo único, mas ele copiou, moveu, para você não se perder, tá? Se você for tentar fazendo de cabeça aí, a gente vai acabar se perdendo. Então anota no papel, anota do ladinho ali quando estiver fazendo a questão, que daí você consegue visualizar melhor e a informação sai da sua cabeça para o papel, fica armazenada lá para você não se perder, beleza? Então da 3 é a alternativa correta, a alternativa E. Próxima questão, ó. Considere uma planilha Excel denominada modelo para responder as questões 4 e 5, da qual é exibido o trecho a seguir.
Então tem essa planilhinha aí. João selecionou uma região do trecho da planilha modelo e inseriu um gráfico de linhas por meio da guia Inserir. O gráfico criado é exibido a seguir. Assinale a região da planilha selecionada por João. Ou seja, criou esse gráfico aqui, né? Esse gráfico, ó, ele é um gráfico que ele tem a série 1 e a série 2. Como que eu consigo identificar qual que é o intervalo que ele delimitou? Através dos valores, né? Mas, professor, os valores são iguais aqui, realmente, né? A gente tem 21, 22, 23, 21, 22, 23. Só que, ó, uns começam em 21, o outro começa em 23. Então, automaticamente, ele pegou o quê? Começou aqui em 23 e aqui começou em 21. Ou seja, quem começa é a primeira aqui, 21, 23. Ele não começa por 23, 21. Você fala, professor, mas pode ser. Só que, ó, como que não pode ser? Por quê? Ele vai pegar, ó, 1, 2 e 3. Ou seja, são 3 valores aqui que ele pegou. Ó, valor 1, valor 2, valor 3. Então, isso vai me delimitar o quê? Que são 3 valores que ele pegou, né? E um começando em 23 e outro começando em 21. Se são 3 valores que ele pegou aqui para fazer essa linha, né? Uma linha são 3 valores e outra linha são 3 valores. Ele pegou, então, o total de 6 valores, né? Então, 6 valores é o meu intervalo todo aqui, tá bom? Um intervalo, uma começa em 21 e vai até 23, o outro começa em 23 e vai até 21. Então, ele fez aqui o meu trecho aí da planilha, né? Meu trecho do gráfico feito em linhas, as linhas representando as colunas, tá? Coluna A e coluna B. E quando a gente está trabalhando com gráfico de linhas, é realmente isso que ele faz, tá? As colunas são as representações das linhas aqui dentro. E aqui ainda ele facilitou para a gente porque ele colocou os valores. Então ele pegou o intervalo inteiro, que vai lá de A1 até B3. Considere que na célula C4 da planilha modelo tenha sido digitada a fórmula. Colocou lá, se, abre parênteses, A1 for menor do que B2, então, se isso for verdade, deixa eu pegar o meu outro aqui, né? A canetinha, ó. Então, se isso for verdade, lembra a função C, ó. Critério verdadeiro. Se isso for verdade, né? Se meu critério for verdadeiro, o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer caso o meu critério seja falso? Se o meu critério for falso, ó, aqui ele retornou uma outra função C, que é o quê? Se a soma de A1 até B1 menos 1 for maior do que 44, então tudo isso daqui é o meu critério. Se for verdade, eu vou fazer 11. Se não, eu vou fazer o A2 mais B1 mais 1, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser essa minha função, tá? Isso que ele vai fazer, beleza? Vamos lá, então. Aí ele fala o seguinte, ó, assinale o valor que passaria a ser exibido em C4. Então, vamos ter que fazer a resolução aí, né? Quem que é A1? A1 é 21. Então, vamos colocar aqui, ó, 21, né? 21, ele é menor do que B2? Quem que é B2 aqui, ó? B2 é 22. 22, beleza? Então, substituindo primeiro para a gente conseguir resolver, certo? Perguntinha do meu comparador. 21 é menor do que 22? Sim, então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro o meu resultado do critério, eu vou resolver o valor de verdadeiro da função ou o valor de falso? O valor de verdadeiro. E a função falsa aqui, né? O retorno da função aqui que vai dar falso. Jogo fora. Tudo isso aqui, professor, tudo isso aqui esquece. Se já deu verdade, ele não vai para o falso, né? Se deu verdade, ele vai retornar verdade e o falso vai embora. Não tem como dentro da função C a gente retornar os dois ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem um meio termo, tá? Então, o verdadeiro é o valor de A3. O valor de A3 é 23. Então, o resultado aqui tem que ser, a alternativa C, 23. Beleza? Como que a gente fez? Aí, se não fosse, ó, se isso aqui, por exemplo, fosse 23 menor do que 22, não, tá? Aí eu teria que fazer toda a resolução dessa outra parte aqui, dessa outra função C, para saber o que eu retornaria, certo? Mas que no caso, como ele deu verdadeiro, o resto vai embora, tá? Nem preciso resolver, certo? Nem preciso me preocupar. Então, ele deu uma baita de uma função para a gente resolver, só achar o que era 3 lá, certo? A alternativa correta, então, da 5, a alternativa C, 23. Próxima questão. Em um documento criado no Microsoft Word 365 em sua configuração padrão, um usuário clicou nos ícones com negrito, né? Então ele clicou lá negrito, itálico e sublinhado, tá? E digitou uma palavra. Em seguida, com o cursor do mouse no final dessa palavra, ou seja, está no fim da palavra lá, o usuário clicou 2 vezes no ícone negrito, depois 2 vezes no ícone sublinhado. A próxima palavra a ser digitada será formatada como? O que acontece, ó? Ele apertou o espaço lá, né? Ficou a palavra no final e ele vai digitar outra coisa, né? O cursor ficou lá no final da palavra e ele vai digitar. Ele estava com negrito, itálico e sublinhado. Quando ele clica uma vez de novo no negrito, o negrito vai embora. Só que ele clicou 2 vezes. Então ele clicou uma vez, desativou o negrito. Clicou de novo, ativou o negrito, certo? Então ele ainda continua como negrito, certo? E depois aqui, 2 vezes no sublinhado.
Então, desativou o sublinhado quando ele clica uma vez e ativa quando clica de novo. E no itálico, como ele não mexeu, mantém ele ativo lá. Então, continuou sendo negrito, itálico e sublinhado. A próxima palavra a ser digitada estará formatada como negrito, sublinhado e itálico. Então, a alternativa correta aí, a alternativa D. Aquele que quis lubridiar, né? Clico 2 vezes, eu desabilito. Não, clicou uma vez, ele habilita. Clicou de novo, ele desabilita. Como já estava habilitado, clicou uma vez, ele desabilita. Clicou de novo, ele habilita novamente. Certo? Então, a alternativa correta aí da 6, a alternativa D. Próxima questão aí, ó. No Microsoft Word 365, em sua configuração padrão, um usuário pode copiar a formatação de um texto, como cor, tamanho de fonte e estilo de fonte, usando a funcionalidade através do atalho. Assim, é a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas. Isso daqui de copiar formato é o pincel de formatação. E para a gente realizar a cópia dele, Ctrl Shift mais C. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa A. A B, pincel de formatação, Ctrl Shift mais X. Ctrl Shift mais X não existe. Caixa de texto, não faz nenhuma cópia. Ctrl Shift V é colar a formatação, tá? Aqui no caso ele só fala o que, ó? Pode ser utilizado para copiar. Ele não falou nada de colar, tá? Se ele falasse colar, aí era Ctrl Shift V. Agora só copiar, Ctrl Shift C. Autoforma, Ctrl A. Ctrl A ainda é de abrir arquivo, né? Autoforma não. Formatação de fonte, não, né? Formatação de fonte a gente escolhe, a gente não copia. E o Ctrl D, ele abre a formatação de fonte, tá? Formatação de fonte eu escolho, tá? Não estou fazendo nenhuma cópia de formatação aí. Então, a alternativa correta, alternativa A. Próxima questão. Um usuário deseja fazer uma busca sobre utensílios e materiais consumíveis para a área da copa do departamento. Para buscar pela palavra copa, de modo que não apareça nenhum resultado contendo a palavra do mundo, o usuário deve realizar a busca no google.com em sua configuração padrão pela expressão. Na verdade, a palavra mundo, né? Não do mundo, só mundo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar por copa e quando a gente quer tirar alguma coisa da pesquisa do Google, a gente coloca menos e a palavra, né? Então, a alternativa correta aí, alternativa B. Copa menos mundo. Se você não sabe como faz a busca no Google, aqui no canal tem uma aula somente explicando os nossos aí, atributos que a gente coloca de pesquisa no Google, ou para retirar, ou para fazer busca exata, ou para buscar exatamente num site ou num país, tá bom? Tem todos esses atributos lá que a gente pode utilizar nas pesquisas. E é um conteúdo que está sendo bastante cobrado em questões. Vale a pena dar uma conferida nessa aula aí, beleza? Próxima questão. Considerando uma lista dos diretórios comuns no SO Linux que estão diretamente sob o diretório root, julgue o item seguinte. O que caracteriza a intranet é a privacidade de dados, uma vez que é acessível somente por meio de senha e todo o seu conteúdo é armazenado de forma criptografada. Não, tá? Ela é privada, só que ela não é somente por meio de senha. Você pode acessar ali dentro do seu ambiente de trabalho, né? Sem exigir senha nenhuma. E todo o conteúdo armazenado dela também não é criptografado, tá? Ela pode ter criptografia, mas não é 100% criptografado e não é totalmente criptografado, que todo o conteúdo dela tem que ser criptografado para ser uma intranet, tá? Então, duas coisas aí que estão erradas. Então, essa afirmação aqui está errada, beleza? Questão número 10. Considerando o navegador Google Chrome, malwares e sítios de busca e pesquisa na internet, julgue o item. A pesquisa reversa de imagens do Google permite coletar informações sobre sites que contenham essa imagem, porém, ainda não é possível a busca por outra semelhante. Ou seja, ele vai pesquisar por sites que contenham essa imagem? Sim, ele faz isso, né? Eu não sei da onde que vem aquela imagem, eu coloco ela na busca reversa do Google, né? images.google.com, arrasta a imagem lá para o meu campo de pesquisa, né? Ou posso pesquisar pela URL que eu achei aí, porém não é possível busca por outra semelhante? Sim, e é principalmente essa busca que ele faz, por imagem semelhante e da onde que veio a fonte daquela imagem, tá? Então essa alternativa aqui tá errada, beleza? Essas foram as 10 questões aí que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenham ido bem. Se não foram, reveja aí, assiste as outras aulas do canal, né? Que eu falei para vocês da aula do Google de pesquisa. Mas todos os temas que eu abordei tem aqui nas nossas playlists. Então tem Excel, tem Word, tem a parte de Windows, tem a parte de Linux aí, tem a parte de segurança, navegação. É só você pesquisar nas playlists. Se você gosta de fazer as aulas, fazer anotações no papel, tem um desconto muito legal no nosso material em PDF, ou seja, tem mais de 190 slides para você fazer anotação. Todos esses slides são de todas as aulas aqui do Estudinfo, que já estão aqui no canal. Para você que é assinante, né, para você que faz parte do nosso canal, tem um desconto muito legal. É só acessar o link que está aqui na descrição e também se você quiser fazer as correções, né, tem as questões, tem os simulados, tem um compiladão de 120 questões lá inéditas, ou seja, tem mais de 15 simulados aí que eu vou sempre atualizando lá. Tem também o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a aquisição
por aquele descontinho bacana para você, beleza? Então é muito legal se você está estudando reta final de prova agora aí, fazer as questões, fazer simulados, fazer no papel, fazer suas anotações para você ter os seus resumos e suas revisões aí, beleza? Então, vejo você no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa um like. Quer pedir algum conteúdo, deixa aqui nos comentários, compartilha com os seus amigos, tá bom? Bons estudos e bora gabaritar a informática.